Olá, boa noite. PDT protocola recurso para tentar reverter decisão sobre suposta fraude na cota de gênero nas eleições em Patos de Minas. Você vai ver que batida com 4 veículos expõe arsenal de CAC e leva à prisão por violência doméstica e tráfico. E mais. Motorista é agredido por passageiro de ônibus em Patos de Minas. Tombamento de carreta carregada com abacates deixa 3 feridos na MGC 354. Prefeitura inaugura UBS e assina ordem de serviço para a construção de CEMEI. Copatos comunica suspensão da eleição dos conselhos fiscal e de administração da cooperativa. Os riscos dos cigarros eletrônicos para crianças. Saúde amplia oferta de exames para o diagnóstico da dengue em Patos de Minas. A importância do empreendedorismo feminino na história de vida de diversas mulheres. CDL de Patos de Minas promove solenidade para a posse da nova diretoria. Você vai ver que a FUNED disse que o caso suspeito de Mpox em Patos de Minas teve resultado negativo. Agora no NTV News. Uma carreta carregada com abacates tombou na MGC 354 no município de Lagamar na noite desta quinta-feira. O motorista perdeu o controle em um trecho sinuoso da rodovia. A carga ficou espalhada pela faixa de domínio. Além do motorista de 30 anos, 2 homens de 35 e 51 anos que estavam no veículo tiveram ferimentos leves e foram levados para atendimento em Lagamar. A carreta tinha saído de Guardamó com destinação Gotardo e o veículo, e a carga de abacates foram retirados na manhã desta sexta-feira. Olha só o que aconteceu em Monte Carmelo depois de um acidente de trânsito nesta quinta-feira. 4 veículos se envolveram e terminou com um homem preso por tráfico de drogas e violência doméstica. Conforme a Polícia Militar, depois de um dos carros que era conduzido por um policial militar ser atingido na traseira, ele acabou invadindo um comércio. Testemunhas contaram que o motorista que provocou o acidente estava em alta velocidade e bateu em outros 2 carros. A mulher desse motorista contou que foi agredida, sofria violência doméstica constante e que o homem possuía diversas armas de fogo em casa. A PM encontrou na residência 7 armas, 15 carregadores, quase 1.300 munições de diferentes calibres, além de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico. A Polícia Militar constatou que todo esse armamento era do acervo desse homem de 40 anos, que é CAC, Ele foi socorrido ao hospital com suspeita de fratura e depois da alta apresentada às autoridades policiais. Um acidente entre 2 caminhões foi registrado no início da tarde desta sexta-feira no quilômetro 195 da BR-352. Apesar do violento impacto e dos danos, ninguém ficou ferido. Segundo informações, um caminhão que seguia de São Gotardo para Patos de Minas ficou descontrolado ao passar pelo trevo de Lagoa Formosa e atingiu a lateral de uma carreta que estava carregada com café. Parte dessa carga ficou espalhada pela rodovia. Um homem foi preso na tarde de hoje por agredir um motorista dentro de um ônibus coletivo em Patos de Minas. Um motorista do transporte coletivo foi agredido por um passageiro na tarde desta sexta-feira na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Patos de Minas. Segundo a Polícia Militar, o motorista havia fechado a porta do ônibus antes que o homem conseguisse descer, mas reabriu logo em seguida. Mesmo assim, o passageiro se exaltou e passou a agredir o condutor com socos e tapas, além de ofensas verbais. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito. Como ele estava acompanhado de uma criança, um responsável foi chamado para ficar com o menor. Imagens das agressões circularam nas redes sociais e causaram indignação entre internautas. Durante atendimento à ocorrência, os policiais militares conversaram inicialmente com o motorista, Ele informou que estava fazendo seu trajeto, fez a parada lá no ponto de ônibus do antigo fórum e que ele realizou a abertura das portas para o desembarque dos passageiros. Porém, acidentalmente, segundo o relato do motorista, ele encostou na alavanca de fechamento das portas, e a porta traseira foi fechada. No momento que ele escutou, a manifestação de pessoas, gritarias, ele imaginou que tinha acontecido alguma coisa de errada, ele realizou novamente a abertura da porta imediatamente. Alguns instantes após, isso, o indivíduo entrou, na sua direção, bastante exaltado, passou a questionar porque ele havia feito o fechamento da porta. Ele informou que havia acontecido um engano, ele tinha acionado sem querer
retirei aquela alavanca, informou que poderia ter acontecido aquilo em razão da pressa que ele tinha, o horário para cumprir. Esse indivíduo ficou muito satisfeito, ficou ainda mais agressivo e passou a desferir socos na direção do rosto, né, do motorista, que foi acertado ali por alguns socos, sofreu algumas lesões, bem como também durante essas agressões o indivíduo ele danificou um porta-moedas do ônibus. O motorista, após as agressões, ele saiu do local, por conta própria já buscou atendimento à Santa Casa. O autor das agressões, que tem 22 anos, ele permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar e informou que estava dentro do interior do ônibus, que ao fazer o desembarque com a sua filha de 6 anos, nesse ponto de ônibus do antigo fórum, ele foi surpreendido com o fechamento da porta. Antes dele terminar de descer, de desembarcar do ônibus, a porta foi fechada, o braço da sua filha de 6 anos foi prensada nessa porta. Ele ficou bastante irritado com isso, preocupado, desesperado com a filha, gritou o motorista fez a abertura. Após socorrer a filha, que não sofreu lesões, diga-se passagem, ele foi até a parte da frente do ônibus e começou a questionar o motorista, falando que ele tinha sido descuidado, e que, segundo o relato desse autor, o motorista respondeu com falta de educação, o que fez com que ele ficasse ainda mais indignado com aquela situação, com aquele descaso, pelo fato que envolvia sua filha, no momento que ele perdeu o controle emocional e passou a agredir o motorista. Por fim, o motorista foi socorrido para Santa Casa. Esse autor da agressão foi conduzido para a delegacia de polícia, onde foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, e após a assinatura, a ciência do ato, ele foi liberado e vai responder posteriormente. Depois do intervalo aqui no News, você vai ver que Copatos comunica a suspensão da eleição dos conselhos fiscal e de administração da cooperativa. E PDT protocola recurso para tentar reverter decisão sobre suposta fraude na cota de gênero nas eleições em Patos de Minas. A Copatos publicou na tarde de hoje um comunicado sobre a suspensão da eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. De acordo com o texto, no dia 24 de fevereiro, foi ajuizada a ação declaratória de inelegibilidade cumulada com pedido de tutela de urgência pelo candidato José Francelino Dias, questionando a regularidade da candidatura de Célio Humberto Rodrigues ao cargo de presidente do Conselho de Administração. A demanda judicial discute a aplicação do parágrafo único do artigo 6º do Estatuto Social da Copatos. Em 25 de fevereiro, foi proferida decisão judicial reconhecendo a inelegibilidade do candidato Célio Humberto para o pleito de 2026, bem como foi determinado que a comissão eleitoral intimasse a chapa Copatos com direção Célio Itotti para que no prazo de 24 horas providenciasse a substituição do candidato inelegível por associado que preencha todos os requisitos estatutários, sob pena de indeferimento definitivo do registro de toda a chapa e sua exclusão do pleito. O candidato Célio Humberto Rodrigues interpôs recurso. No dia 26 de fevereiro, foi proferida nova decisão judicial que determinou a substituição do candidato em 15 dias, bem como suspendeu a eleição designada para o dia 27 de fevereiro. Conforme o comunicado da Copatos, tão logo haja o cumprimento da determinação judicial para a substituição do candidato ou decurso do referido prazo, será oportunamente divulgada nova data para a continuidade da Assembleia Geral Ordinária e do processo eleitoral, observando-se rigorosamente o Estatuto Social e a legislação aplicável às sociedades cooperativas. A Copatos reafirma que respeita integralmente as decisões do Poder Judiciário e que adotará todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das determinações judiciais que venham a ser proferidas no referido processo. A diretoria da Copatos também informou que permanece à disposição para esclarecimentos adicionais, reforçando o compromisso da Copatos com a transparência, o diálogo e a preservação da confiança construída ao longo de sua história. Na semana passada, nós mostramos aqui que o Tribunal Superior Eleitoral manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais de que não houve irregularidade por parte do Partido Republicano nas eleições municipais de 2024 em relação à cota de gênero em Patos de Minas. O PDT, autor da ação na Justiça, publicou nota hoje para a imprensa sobre essa decisão.
O advogado do Partido Democrático Trabalhista informou que protocolou perante o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, recurso com o objetivo de restabelecer a verdade dos fatos e corrigir grave irregularidade ocorrida nas eleições municipais de 2024 em Patos de Minas. A nota diz que os elementos constantes dos autos são inequívocos e que caracterizam típica fraude à cota de gênero. Para a defesa, o TRE de Minas foi induzido ao erro ao reconhecer mera desistência tácita, desconsiderando precedentes firmes e reiterados do TSE, que em situações análogas determinam a nulidade dos votos obtidos pela legenda e a inelegibilidade dos envolvidos pelo prazo de 8 anos. A defesa ainda destacou que, com a devida correção judicial, haverá o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, o que poderá alterar a atual composição da Câmara Municipal de Patos de Minas. O corpo da última vítima, que estava sob os escombros do prédio que desabou em Belo Horizonte, foi retirado na manhã desta sexta-feira. Era uma idosa de 77 anos. Foram quase 30 horas de trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros desde o desabamento na madrugada de quinta-feira. Ao todo, 12 pessoas morreram. A última vítima do desabamento do lar de idosos no bairro Jardim Vitória, região nordeste de Belo Horizonte, foi localizada por volta das 6 da manhã de hoje. Ao todo, 12 pessoas morreram e 8 foram resgatadas com vida. Foram aproximadamente 30 horas de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Essas vítimas com vida foram encaminhadas ao Odilon Beres e também à UPA Nordeste, hospitais próximos aqui à região. O desabamento ocorreu na madrugada de quinta-feira, 5 de março. O prédio tinha 4 pavimentos e abrigava, além do lar de idosos, a residência do proprietário, uma academia e um estabelecimento de estética. Durante todo o dia, vizinhos do imóvel e frequentadores do local acompanharam os trabalhos. Eu conheço o Renato, o Renatinho tem muitos anos. Assim, para mim o mais desesperador foi saber a hora que tinha tirado o corpo dele, porque até então a gente achava que ele estava conversando tudo, né? Então, pra gente foi muito triste. Pra mim, então, é muito triste. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, esteve no local durante a tarde de ontem para acompanhar os resgates e prestar solidariedade aos familiares das vítimas. Para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão vivendo esse momento, o que mais importa agora é apoiar a família daqueles que perderam seus parentes e mostrar para eles que a prefeitura está aqui à disposição em fazer o que puder fazer para poder confortar, minimizar pelo menos o sofrimento dessas pessoas, porque acabar com o sofrimento deles, não somos nós que vamos fazer isso. Além de isolar a área, a Defesa Civil realizou vistoria de forma preventiva nos imóveis do entorno para avaliar as condições estruturais e eventuais riscos. O local segue interditado. A Polícia Civil investiga as causas do desabamento. A informação que a gente tem da fiscalização, de alvará, de vigilância sanitária, ela estava em dia. Então, o alvará é até 2030 e a inspeção da vigilância sanitária foi recente agora em 2026. Pela característica do terreno e da construção, não tem como associar a chuva. Então, se não tem terreno descoberto, não tem encosta, não tinha risco geológico associado ali naquela edificação. Então, assim, é lógico que a Polícia Civil foi acionada, ela vai vir fazer perícia e chegar à conclusão dela, mas caminha-se para algum risco estrutural. Não podemos associar agora no momento a risco geológico. A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana. Você vai ver que a Prefeitura inaugura o BS e assina a ordem de serviço para a construção de CEMEI no bairro Morada da Serra. A Prefeitura de Patos de Minas realizou nesta sexta-feira a inauguração de mais uma unidade básica de saúde. A UBS do bairro Morada da Serra recebeu investimento de mais de R$2 milhões. Uma manhã marcada por muitas lembranças e saudade. A dor de uma perda inesperada que se tornou agora um legado. A nova unidade básica de saúde da comunidade foi oficialmente inaugurada e recebeu o nome de UBS Bárbara Lopes Magalhães. A escolha do nome é uma homenagem à médica que marcou a vida de todos que cruzaram seu caminho com muita dedicação e amor à profissão.
Bárbara veio a falecer no dia 19 de dezembro de 2025 após um acidente de carro na BR-040, deixando uma grande comoção em toda a região. Eu me preparei para vir falar de tudo que a gente está fazendo na saúde, da abertura da Santa Casa, os tratamentos que voltaram para Patos, mais de 15 postos de saúde reformados, ampliados, 3 novos postos de saúde, os serviços móveis, Vacimóvel, farmácia móvel, mas hoje aqui é inevitável, a gente tem que falar mesmo dessa homenagem, né, que está sendo feita aqui à Bárbara e toda a família dela. A mãe da Bárbara foi a nossa diretora de atenção básica no primeiro mandato, durante quase 2 anos. Ela ajudou a projetar toda essa reformulação da saúde de Patos e a Bárbara foi estagiária na rede municipal de saúde também, né? E depois como médica atuou durante aí 1 ano, né? Apenas 1 ano, infelizmente, e perdeu a vida. E a gente está sentido, né, por um lado, por conta ainda da perda, que deu muita repercussão em Patos, na região toda, mas por outro lado a gente fica feliz de poder fazer essa homenagem. O nome dela estará eternizado aqui nessa unidade daqui muitos e muitos anos, quando a gente nem estiver aqui, né? Talvez o pessoal vai entrar aqui, o nome dela vai estar aqui e esse legado dela vai ser eterno. Durante a cerimônia de inauguração, familiares e amigos acompanharam discursos que lembraram a trajetória da médica. A mãe de Bárbara comoveu a todos com palavras que vieram do coração e expressou a sua gratidão a todos os envolvidos na homenagem. Viveu entre nós apenas 25 anos, 2 meses e 28 dias. E exerceu sua profissão por apenas 1 ano. Sua trajetória profissional foi breve no tempo, mas intenso em propósito. Em meio às lembranças, também houve espaço para reconhecer o significado do novo equipamento de saúde para a população. A UBS do Morada da Serra chega para ampliar o acesso aos serviços básicos, garantindo atendimento mais próximo e digno para os moradores da região. Nós conseguimos esse recurso junto ao governo do estado de Minas Gerais, que veio hoje, graças a essa gestão séria e comprometida, entregar uma unidade básica de saúde nas melhores qualidades. Mas mais do que isso, nós não estamos falando aqui só de tijolos, né, de paredes, não. Nós estamos falando aqui de uma alma, de pessoas que estão trabalhando aqui com muito carinho, com muito amor, com muito empenho. Para os familiares, dar o nome de Bárbara à unidade é uma forma de manter viva a história de quem dedicou a vida a cuidar das pessoas. Um motivo de gratidão, é uma dor que estraçalha a alma, o coração da gente, mas ao mesmo tempo grato. A profissão de medicina, a profissão de saúde, ela requer amor, requer dedicação, requer cuidado. Eu dizia à minha filha sempre para se colocar no lugar do outro. Senta do outro lado, todo mundo é filho de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém. Então, às vezes a pessoa não está nem doente, ela quer ser atendida com carinho, com dedicação. E é um momento de muita gratidão. Entre lágrimas, abraços e aplausos, a inauguração se transformou em um momento de gratidão e memória. Um gesto simbólico que eterniza o legado de uma médica que fez da profissão uma missão e que agora passa a ser lembrada todos os dias por quem cruzar as portas da unidade de saúde. Apesar da dor que todos nós estamos sentindo, uma gratidão por Deus ter colocado ela sob os nossos cuidados enquanto ela esteve aqui, enquanto mãe, uma gratidão enorme de ter sido mãe, ser mãe de uma pessoa maravilhosa. Não é porque ela não está conosco, mas porque eu, como mãe, sabia, conhecia cada defeito, mas acima de tudo, todas as qualidades dela, a vontade de viver, o sonho de ser médica que ela realizou com tanta beleza e no pouco tempo que ela pôde trabalhar aqui, né, toda a assistência e o reconhecimento que ela tem hoje fortalece tudo que eu já sabia sobre ela. Neste mesmo evento foi realizada a assinatura de uma ordem de serviço para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, também no bairro Morada da Serra.
Autoridades municipais e moradores acompanharam a assinatura da ordem de serviço que autoriza oficialmente o início das obras do novo Centro Municipal de Educação Infantil Morada da Serra. Com um investimento de mais de 3 milhões de reais, a unidade será construída em um terreno localizado do outro lado da rua da recém-inaugurada UBS do bairro, em um ponto estratégico próximo também às novas moradias populares que serão entregues. A localização deve facilitar o acesso de dezenas de familiares que vivem na região e que aguardam por mais vagas na educação infantil. Só aqui nessa região, a gente tem esse novo posto de saúde, uma nova creche que vai começar aqui do lado, o Parque da Mata do Catingueiro, que foi construído também na nossa gestão, e uma escola de tempo integral de 12, 13 milhões de reais. Né? São só algumas das realizações nessa região da cidade. Então, a atenção com os bairros é uma marca da nossa administração. Essa nova creche, ela é o valor de mais de 3 milhões de reais. E vale lembrar que a gente já construiu 4 creches, já entregamos 4 creches. Começamos a 5ª lá no bairro do Barreiro e essa vai ser a 6ª creche da nossa gestão. Além de mais de 20 estruturas da educação, escolas e creches que foram reformadas, ampliadas, além das 2 escolas de tempo integral, de uniforme, kit de materiais, enfim, que a gente está fazendo uma verdadeira transformação na educação do município e também na saúde, como a gente está vendo aqui hoje. Com a assinatura da ordem de serviço, a expectativa agora é pelo início efetivo das obras e pela futura entrega de um espaço preparado para acolher, educar e contribuir para o desenvolvimento das crianças de toda a vizinhança. 8 meses o prazo para a construção, a partir da data da assinatura da ordem de serviço. A empresa já começou a fazer a movimentação de terra lá no terreno e vai atender cerca de 130 crianças. Esse faz parte do nosso compromisso em chegar ao máximo, né, a questão das vagas, né, conseguir zerar essa fila. Toda vez que a gente está próximo de zerar a fila, aumenta o número de habitantes, a cidade tem crescido. Então, 6 novas creches ainda não vão ser suficientes, então tem que ser um trabalho constante, tem que continuar construindo, porque na medida em que Patos ganha novos habitantes, mais creches são necessárias, mais postos de saúde, todos os serviços públicos são demandados. Durante a tarde foi inaugurado a UBS do bairro Planalto, que deve beneficiar mais de 3.800 moradores. A Prefeitura de Patos de Minas entregou à população a nova unidade básica de saúde do bairro Planalto. A unidade faz parte dos investimentos do município para ampliar o atendimento de atenção primária e melhorar o acesso da população aos serviços de saúde. O prédio possui mais de 500 metros quadrados de área construída e contará com uma equipe formada por 18 profissionais. A estrutura inclui consultórios médicos, ginecológicos e odontológicos, além de salas para vacinação, curativos e coleta de exames e atendimento multiprofissional. Bom demais. Lá no Ipanema era muito difícil para nós, que tinha de atravessar a avenida, muito perigoso, né? Nossa, foi bom demais. Muito ansiosa, muito feliz também. Eu moro na esquina ali, ó. Estou muito satisfeita. Graças a Deus, nós temos uma coisa muito boa agora. A obra recebeu investimento superior a 2 milhões de reais, com recurso do governo de Minas Gerais, por meio da resolução intermediada pela deputada estadual Lude Falcão. Dizer para vocês que o nosso compromisso com a saúde, ele só aumenta. Agradecer aqui, né, a toda a região do Planalto que confiou em nós o pedido. Tivemos aqui o relato de moradores, foi bonito de ouvir, falando que era um sonho de muito tempo, promessa de outros, mas uma realização que foi dessa gestão. E o vereador Glaston, né, juntamente conosco, mobilizou toda a comunidade e nós conseguimos isso, essa articulação junto ao governo do estado de Minas Gerais. A nova unidade básica de saúde foi planejada para oferecer atendimento completo aos moradores do bairro Planalto e região. Além das consultas e atendimentos básicos, o espaço também vai funcionar como porta de
de entrada para diversos serviços da rede pública, garantindo mais acesso e agilidade no cuidado com a saúde. O Ipanema era uma unidade que estava superlotada, né? A gente tinha mais de 8.000 pessoas de referência na unidade, por isso a população vinha pedindo tanto, além da distância física também, né? Então agora a gente consegue dividir a população e realmente dar um atendimento mais adequado, mais humano e uma qualidade de trabalho também para os servidores que vão ficar num ambiente mais adequado. A unidade leva o nome de Guiomar Fernandes Moreira, auxiliar de enfermagem, que dedicou 21 anos ao serviço público municipal, com a atuação no distrito de Pindaíbas. Ela faleceu em março de 2025, aos 59 anos, e agora é homenageada com o nome do novo posto de saúde. Vamos ter mais novidades esse ano, tem mais estradas para ser asfaltadas, tem 2 creches agora sendo construídas, 2 escolas de tempo integral sendo construídas, tem mais unidade de saúde também, mais posto de saúde sendo construído. Enfim, a gente está fazendo uma transformação total na saúde da cidade, com a Santa Casa que foi aberta na nossa gestão, os tratamentos que voltaram para cá de câncer de coração, as cirurgias eletivas que voltaram a ser feitas e foram aceleradas e algumas até estão com filas zeradas, né? Exames, procedimentos da mesma forma, ambulâncias novas, 15 postos de saúde reformados, ampliados, 3 novos sendo construídos, 2 sendo entregues de uma vez, vacimóvel, farmácia móvel, enfim. É o dinheiro da população sendo bem utilizado e se transformando em serviço de fato para quem paga imposto e quer usar o posto de saúde, quer fazer a cirurgia, quer ser atendido pelo médico, quer o remédio, quer a vacina. Durante a solenidade, também foi entregue uma ambulância 0 quilômetro. O veículo foi adquirido com o recurso de transposição do governo de Minas Gerais, no valor de R$300 mil, e será utilizada no transporte de pacientes para hospitais de referência e no atendimento de pacientes acamados ou em tratamento pelo SUS. Agora vamos saber como é que fica o tempo no fim de semana em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A previsão do IMET indica tendência de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 70%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 21 e máxima de 27 graus. E no domingo variam de 21 a 30. Em João Pinheiro, no sábado, de 21 a 30. E no domingo, de 21 a 32 graus. No sábado, em Serra do Salitre, de 20 a 26 graus. E no domingo, de 21 a 27. Em Paracatu, no sábado, de 20 a 30. E no domingo, de 20 a 33. Em Monte Carmelo, a máxima prevista é de 28 graus no sábado e no domingo, 31 graus. No sábado, em Lagoa Grande, mínima de 22 e máxima de 27. E no domingo, variação de 22 a 31 graus. A gente vai fazer um rápido intervalo em instantes. Você vai ver que caso suspeito de Mpox em Patos de Minas foi negativo. A gente fala sobre os riscos dos cigarros eletrônicos para crianças e ainda saúde amplia a oferta de exames para diagnóstico da dengue em Patos de Minas. A Prefeitura de Patos de Minas publicou na tarde de hoje que foi negativo o resultado do exame para Mpox, varíola dos macacos, de coleta realizada na cidade no fim de fevereiro. O resultado foi informado pela FUNED ao município nesta sexta-feira e, com isso, Patos de Minas segue sem confirmações da doença. A gente volta a falar da repercussão do caso da menina de 3 anos de João Pinheiro que foi exposta usando cigarro eletrônico. O caso levanta o alerta sobre os riscos do uso desse tipo de dispositivo. O vídeo, divulgado pelo portal JP Agora, mostra o momento em que a criança recebe o cigarro eletrônico e, ao tentar usar o dispositivo, a menina se engasga e leva a mão à boca, enquanto os jovens que aparecem nas imagens parecem tratar a situação com naturalidade. A repercussão foi imediata nas redes sociais e causou indignação entre moradores da cidade.
Especialistas alertam que o cigarro eletrônico traz riscos à saúde, mesmo para adultos, e em crianças os danos podem ser ainda mais graves, já que o organismo ainda está em fase de desenvolvimento. O vape, muitas pessoas entendem ele como se fosse um vapor de água. E por isso algumas pessoas comentam, isso aqui é um vaporzinho, faz menos mal do que o cigarro. E isso é uma mentira. Os cigarros eletrônicos, eles são piores do que os cigarros de papel, né? O cigarro eletrônico, ele tem uma grande quantidade de nicotina, cerca de 6 vezes mais do que o cigarro habitual. E além disso, ele tem muitos outros, ele tem um saborzinho, né, que deixa com um sabor muitas vezes agradável, mas tem muitas outras substâncias químicas, muitas delas cancerígenas, muitas delas extremamente inflamatórias para o pulmão e inclusive depois agora do advento do vape, tem uma doença nova chamada EVALI, que é a lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. Essa lesão é uma inflamação difusa do pulmão, como se fosse uma pneumonia, e muito grave. Já vi pessoas morrerem disso. Imagina se é grave num adulto, imagina numa criança, que o corpo está em formação. Então não existe a menor possibilidade de que uma criança possa, nem que seja passivamente, né, chegar perto desses materiais, quem dirá a própria criança fazer uso. Além dos riscos à saúde, oferecer qualquer tipo de substância que possa causar dependência ou prejuízo ao desenvolvimento de uma criança pode configurar crime. O caso também levanta um debate sobre responsabilidade e proteção da infância. É importante observar que a conduta ilícita é de quem ofereceu. Porém, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege absolutamente a criança. Então, ainda que não tenham sido os pais ou responsáveis, sendo uma terceira pessoa maior, essa pessoa responderá pelo crime, sendo uma pessoa menor, será considerado um ato infracional e, em qualquer dos casos, a penalidade cabível será aplicada. Quanto aos responsáveis legais ou os pais mesmos, acontece que eles têm responsabilidade de fiscalização. Então, ainda que não tenham sido eles a oferecer, podem responder tanto em esfera criminal quanto na esfera civil. É muito importante destacar que as crianças que estão em risco são acompanhadas pelo Conselho Tutelar, inclusive podendo ser determinado um período de acompanhamento para verificar se está havendo alguma outra irregularidade, alguma transgressão. Além disso, o acompanhamento psicológico e também a advertência, né, desses responsáveis. E caso seja apurado alguma questão mais grave, será tomada a medida cabível, né, com institucionalização, se for o caso, questões de guarda, né, poder familiar e, enfim, de acordo com a gravidade de cada caso. O caso está sendo investigado pelas autoridades. O vídeo também serve de alerta para a importância dos cuidados com a saúde e a proteção das crianças, especialmente diante de situações que possam colocar em risco o desenvolvimento dos menores. É importante ressaltar que a legislação privilegia muito que a criança permaneça na sua família de origem. Caso isso não seja possível, é observada uma família extensiva, que são pessoas da mesma família, mas não os responsáveis primários, pai e mãe, né? Então seria um tio, uma tia, irmãos, enfim. Então, assim, um caso isolado não é suficiente para perda de guarda, apurando-se que a gravidade não é tão extensa. Então, eles serão primeiro orientados, né, a conduta corrigida, até porque faz parte do dever público, né, dar esse suporte para a família e fazer correções para que a criança, em primeira instância, permaneça com a sua família de origem. A Rede Pública Municipal de Saúde ampliou a oferta de exames para o diagnóstico da dengue em Patos de Minas. A identificação mais rápida ajuda a evitar complicações da doença. Em um período onde os casos de dengue costumam aumentar, a Rede Pública de Saúde de Patos de Minas tem reforçado a realização de exames para identificar a doença com mais rapidez e garantir o tratamento adequado aos pacientes. Hoje, todas as unidades de saúde
tem exames liberados, né, tanto o hemograma quanto o exame de RT-PCR para diagnóstico de dengue. O exame hoje não demora, né, em torno de 5 a 7 dias para vir um diagnóstico. A pessoa que for na unidade com qualquer sintoma relacionado à dengue, ela tem que sair com a cópia da notificação de dengue, mais a solicitação dos exames, e no outro dia cedo, independente de agendamento ou não, ela vem no laboratório Sagrada Família, faz a coleta, essa coleta vem para nós diariamente, né, e no outro dia cedo a gente entrega no laboratório da UFO, que é o nosso parceiro que faz todo esse diagnóstico para nós, tanto de dengue, zika e chikungunya. Atualmente, 2 tipos de testes são utilizados no município, o teste rápido e o exame laboratorial convencional. Mas os testes rápidos não são indicados para todos os casos. O teste rápido, ele é liberado pelo Estado e Ministério da Saúde somente após a gente entrar em epidemia, né? E nós não estamos em epidemia, pelo contrário, nós ainda estamos tranquilos contra a dengue, né? Então, Patos ainda não está em epidemia, então nós não liberamos a realização de teste rápido, porque nós precisamos saber qual vírus está circulando no nosso município, né? Nós temos 4 tipos de vírus da dengue. O tipo de vírus, ele implica em qual ação nós vamos tomar, qual precaução será realizada, qual a gravidade de dengue que a gente espera para esse ano. Então, a gente precisa saber qual vírus está circulando aqui. E o teste rápido, ele só dá se é positivo ou negativo. Entre as medidas adotadas pela Prefeitura estão mutirões de limpeza, visitas de agente de endemias às residências, a aplicação de inseticida em áreas com maior número de notificações e campanhas de conscientização para que a população elimine possíveis criadouros do mosquito. Nós estamos aí com um janeiro bem atípico, né, um dezembro e um janeiro bem atípico, com bastante chuva. A gente não teve aqueles chuvinhas e sol escaldante para o mosquito, né, para os ovinhos eclodirem e vir, a questão do Aedes aegypti, e o trabalho incansável também da equipe dos agentes de saúde, os agentes, principalmente os agentes de endemias, né, estão aí batalhando no dia a dia, fazendo mutirões de limpeza. Sábado passado nós tivemos o dia D de combate à dengue, foi um sucesso, né, e também temos a questão da vacina. A recomendação é que qualquer pessoa com sintomas procure imediatamente uma unidade de atendimento. O diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações e contribui para o controle da dengue no município. Mais casos é a unidade de saúde, tá? Mas a UPA também está liberado os testes, os exames de sangue, né, o RT-PCR, e as unidades de saúde também todas. Não tem limite por dia, não tem limite. Dengue está liberado para ser realizado para a gente saber qual vírus está circulando. Daqui a pouco a gente fala da importância do empreendedorismo feminino na história de diversas mulheres patenses. E você vai ver que a CDL de Patos de Minas promove solenidade para a posse de nova diretoria. Acontece agora à noite a posse da nova diretoria da CDL de Patos de Minas, e a repórter Débora Xavier acompanha o evento. Boa noite para você, Débora. Boa noite para você, Odair. Boa noite a todos os telespectadores. É isso mesmo, nessa sexta-feira acontece a solenidade de posse da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Patos de Minas. E ao meu lado está o diretor-presidente. O que é a expectativa? 26, 27 e 28, são 3 anos. Uma expectativa de muito trabalho, de muita esperança de fortalecer o comércio. E a gente percebe isso mesmo, né? Que o CDL tem um papel muito importante para o fortalecimento do comércio aqui da cidade. Sim, a CDL é uma das principais entidades de Patos de Minas, né, representando o comerciante. Então agora é acompanhar o mercado e trazer aí o acompanhamento para esses lojistas. Sim, estar antenado às novas tendências de mercado e treinar nosso lojista para que atenda bem o nosso cliente. Obrigada pelas informações e desejo sucesso para vocês. Obrigado. Volto com você, Odair. Obrigado, Débora. Parabéns ao Rodrigo, né, e toda a diretoria, nova diretoria aí da CDL, né, sendo empossada agora à noite. No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, histórias de coragem, reinvenção e independência ganham ainda mais destaque.
Empreender nunca foi um caminho simples, mas para mulheres o desafio é ainda maior. Conciliar trabalho, família, responsabilidades domésticas e muitas vezes enfrentar os preconceitos históricos ainda faz parte da realidade de quem decide abrir o próprio negócio. Mesmo assim, o número de mulheres empreendedoras no Brasil não para de crescer. Hoje, milhões delas estão à frente de empresas, pequenos negócios e iniciativas que movimentam a economia e transformam comunidades inteiras. Mas antes de números, o empreendedorismo feminino é feito de histórias. Histórias como a de Carla, que começou a empreender muito nova e hoje se tornou uma empresária de sucesso. Eu comecei a empreender desde cedo. Eu fui motivada pelo meu pai a começar a vender lingerie. Eu lembro que ele viajou uma vez, ele trouxe para mim uma sacola de calcinha, sutiã, para eu começar a vender aos 9 anos de idade. Então, desde cedo eu vendi. Então, vender é uma das minhas grandes paixões, né? E aí eu comecei a empreender no mercado de vendas mesmo, né? Com loja, minha primeira loja veio com produtos íntimos, produtos sensuais, um mercado novo para a cidade, né? Isso há 23 anos atrás, então um mercado inclusive ousado para a cidade na época e que deu muito certo. Junto a isso tem palestras, né? Que eu palestro também, junto a isso tem um atacado de produtos íntimos. Então hoje eu empreendo de várias maneiras, com prestação de serviço e com vendas de produtos em segmentos diferentes. Adriele começou o seu próprio negócio ainda na faculdade, em busca de solucionar os problemas financeiros. Hoje, possui seu próprio pet shop e clínica, exercendo com muito amor e dedicação a sua vocação. Entrei na faculdade, a gente estava com muitas questões financeiras, né, para pagar a faculdade e tudo mais. Tinha o FIES na época, né, que ainda ajudava, mesmo assim meu pai estava em 3 empregos diferentes. E estava um pouco difícil, inventei na minha cabeça, vamos montar um hotelzinho pra gente olhar cãozinho em casa. Então a gente falava assim, o pessoal chegava e falava, você podia dar um banho no meu cachorro pra mim. Eu falava, eu posso até dar, igual eu dou banho nas minhas. E eu lembro assim, como se fosse hoje, quando a gente começou, eu dava banho no banheiro da minha casa. Eu sentava lá no vaso e segurava o secador, né, no pescoço e escovava do jeito que dava. Era aquele banhozinho mais ou menos, não tinha produto profissional nem nada na época. E o pessoal depois falava, você podia dar um banhozinho na semana que vem de novo. E começou assim, de uma forma muito inocente. Eu lembro que foi muito importante uma palestra que a minha mãe viu junto comigo em um congresso de veterinária, de um médico, né, que ele é empresário, médico veterinário que ele é empresário, e falava sobre a gente montar o negócio, a gente ter loja, e foi onde teve o start da minha mãe, da gente sair de casa e ir para a primeira loja. Lilian também começou a sua vida profissional na faculdade e possui a sua clínica há 10 anos, colecionando vitórias profissionais e mudando a autoestima de diversas outras mulheres que procuram a sua melhor versão. Eu trabalho na estética desde o meu 2º ano de faculdade. Então eu entrei no mercado muito cedo e eu tive o privilégio de aprender enquanto eu estudava. Então quando eu saí, foi muito mais fácil para eu poder ingressar no mercado. Porque eu já tinha a experiência que a grande maioria não tem, né? As pessoas às vezes saem sem passar por um processo de transformação, de libertação, aquele processo mesmo de aprender na prática. E eu já saí com essa formação pronta e foi muito vantajoso por isso. E eu entrei numa marca com 6 meses de clínica, o que foi outro privilégio, que eu estou nessa marca até hoje, então eu construí tudo dentro dessa marca, onde já tinha todo o parâmetro para poder fazer o passo a passo daquilo que ia realmente funcionar. O começo quase nunca é fácil. Falta de investimento, medo de arriscar e a necessidade de provar todos os dias a própria capacidade ainda fazem parte da jornada de muitas empreendedoras. Mesmo diante dos obstáculos, elas seguem em frente. O primeiro ponto de qualquer mulher que vai empreender é a sua questão do gênero. Só pelo fato dela ser mulher, ela já tem mais dificuldade em empreender, né? A gente tem essa não confiança da sociedade em relação à administração financeira da mulher, né? Muita gente não acredita que a mulher é capaz de controlar seus números, de fazer vendas, de manter o seu negócio rodando, enquanto ela ainda continua sendo mulher, né? E conciliar, é exatamente isso. E é conciliar, ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser empreendedora, ser estudante, ser palestrante, ser tudo dentro de um mesmo pacote. O que eu sentia mais ali no início era por ser mais nova.
Às vezes as pessoas chegavam e falavam, nossa, mas você que é veterinária, às vezes não tinha confiança no profissional pela questão de idade, por eu ser mais nova, né? Formei com 22 anos. Na época em que eu comecei, eu tinha 19 anos, né? Que eu comecei o hotelzinho e tudo, então eu era muito novinha. Então as pessoas às vezes ficavam um pouquinho assim. E a gente vê que essa questão da idade, por ser mulher, então o pessoal fica um pouquinho ali com receio. Mulheres precisam desdobrar para poder trabalhar com casa, com filho, mas eu acho que é um tremendo privilégio também, porque a gente consegue ver além, a gente consegue ver detalhes que os homens normalmente não veem, a gente consegue trabalhar o emocional, que é muito mais fácil a gente acessar esse perfil feminino sendo mulher, porque a gente consegue entender que são ciclos, que tem fases, que tem processos. Então eu acredito que é um privilégio. Na minha área é um grande privilégio. Empreender para muitas mulheres significa mais do que abrir um negócio. Significa conquistar liberdade, autoestima e espaço em uma sociedade que por muito tempo limitou os caminhos femininos. E cada conquista, por menor que pareça, abre portas para que outras mulheres também se sintam capazes de sonhar. Às vezes a gente passa por algumas complicações durante a trajetória, às vezes a gente tem que se impor na sociedade, né, para ser ouvida e tudo mais, e nós podemos muito, a gente pode tudo que a gente quer. Hoje eu fico muito feliz de ver que a gente tem mulheres em todas as profissões. Nesse mês da mulher, as histórias dessas 3 empreendedoras representam milhares de outras espalhadas pelo país. Mulheres que transformam desafios em força e sonhos em realidade. Empreender é libertador, o dinheiro liberta as mulheres de várias situações que elas se sujeitariam ao longo da vida e para elas não terem medo, né? A primeira coisa que a gente precisa ter é coragem, segunda é entusiasmo, terceira é conhecimento. Quando essas 3 coisas se juntam, a gente consegue chegar muito longe. Antecipadamente, a gente já aí deseja um feliz Dia das Mulheres a todas essas guerreiras maravilhosas que nós temos em nossas vidas, né? Esposas, mães, filhas, tias, primas, colegas, enfim, todas as mulheres, né? Eu te encontro na segunda-feira às 18 horas no Debate Esportivo. Um bom fim de semana para você e até lá.